Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Formando-se. Hoje vai dar sequência do nosso projeto de gestão financeira pessoal e ele é bem bacana, é bem estruturado, com muita coisa que é sendo feita, usando mecânicas que são profissionais, que são bastante eficientes aqui para o nosso dia a dia. Tá? Então, na aula passada a gente estava trabalhando aqui na guia de Meu Dinheiro, da parte de aplicação financeira, que a gente está guiando, e a gente inseriu aqui a condição de dado pelo clique. E ele trazer aqui a parte de detalhamento das aplicações financeiras já com o valor atual, né? E hoje a gente vai falar aqui da parte de inclusão das informações, né? Fazer com que ele salve isso na nossa base de dados de forma inteligente, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? O que a gente vai fazer aqui nessas condições? Primeiro, pessoal, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar e acompanhar com a gente tudo que a gente está fazendo, né? O que a gente fez, porque a gente está detalhando linha por linha aqui do nosso código, tá? Se ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai te ajudar. Bom, além disso, né, a gente vai ter que pensar agora o seguinte: quando a gente clicar nesse botãozinho aqui de salvar, ele tem que pegar esse valor atual e ele tem que registrar esse valor atual lá na sua base de dados de valor atual. Depois, ele tem que pegar aqui a data da aplicação e a aplicação financeira e registrar essas duas informações na base de aplicação financeira. Depois, ele tem que pegar aqui, olha, o registro, né, de rendimentos da aplicação e lançar tanto a data quanto o valor recebido também nessa terceira base de dados. Então, são 3 bases de dados sendo alimentadas por um único botão. Esse é o nosso desafio aqui de hoje, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente precisa entender como que essas bases de dados se relacionam, né? Como que elas funcionam ali. Então, eu vim aqui para a guia de aplicações e aí eu vou entender o seguinte, né? A primeira informação que eu tenho é justamente aqui a coluna G, né? Então, que está aqui na nossa base de dados principal, e o código, né? Que está aqui no código da aplicação, que está aqui na coluna A, tá? Da onde que vem isso? Então, a coluna G, ela vai ser alimentada dessa base de dados que a gente criou na aula passada, tá? Então, ele vai olhar a data, o código e ali o meu saldo, tá? Então, como que ele vai buscar isso? A gente vai criar uma fórmula para isso depois, tá? Mas a fórmula a gente faz um pouquinho mais para frente. Então, ele tem que vir aqui, quando ele clicar lá, verificar, né? Então, essas informações e colocar esses dados aqui. Então, para isso, eu preciso ter a informação lá daquele código e daquela data e também do saldo atual, tá? Então, eu vim aqui no meu código do botãozinho aqui de salvar, né? Então, no evento clique dele, e eu vou criar algumas variáveis que vão me ajudar, tá? Então, primeiro, dim, eu vou colocar aqui o código, né? Então, o que é esse código aqui? É o código da aplicação financeira. Isso daqui é um número para mim, então ele é um double, tá? E aonde que eu vou encontrar esse código, né? Quando eu tenho a permissão, né, quando eu tenho condições de clicar naquele botãozinho de salvar, eu tenho a variável edit preenchida. E essa variável edit, ela vai buscar para mim, vai permitir que eu busque essa informação por meio da coluna A, tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu vou deixar aqui para mim um with pl, né? Então, eu vou pegar aqui aplicações e um end with, tá? E eu vou pedir para que ele colete essa informação do código. Código é igual a ponto range, cifrão, a cifrão e comercial md variáveis.ledit. Então aqui eu peguei essa informação e já salvei aqui na variável código, tá? Então beleza, primeiro dado está resolvido. Segundo dado que eu preciso é a data que ele vai executar esse preenchimento. A data eu vou utilizar aqui na minha condição seguinte, a data que a pessoa clicou no botão, né? Então ele vai colocar isso por meio do date, tá? Então eu não vou precisar salvar isso numa variável, porque eu vou executar isso por meio da variável date, tá? Depois disso, eu vou precisar também do valor em si. O valor, ele vem aqui, então eu vou chamar aqui uma nova variável, dim, valor atual, as double, tá? Eu vou até melhorar aqui, vou dar um espaço maior para ficar mais legível para todo mundo, e vou colocar aqui um underline para ficar mais fácil para todo mundo ler e acompanhar, tá? Então, valor atual vai ser um double, e ele vem da minha text box que eu tenho dentro do meu formulário, tá? Então, eu vou dizer que valor é igual valor atual, né? É igual a CDBL para transformar a text box em um número, né? Lembrando, tudo que está dentro da text box é um texto, né? E principalmente ali que a gente está transformando no formato de dinheiro. Então aqui eu vou precisar usar esse CDBL para transformar aquele número que parece dinheiro em um número de verdade, que é o que ele vai registrar na base de dados, tá? Então ponto .tv dinheiro é mi, né? Ponto .tv dinheiro valor atual, ponto velho. Então aqui ele vai pegar essa informação. E alguém pode me perguntar, poxa Lucas, mas e se ele ficar, por exemplo, zerado? Né? Se ele ficar zerado, quer dizer que a pessoa
clicou lá, tinha um valor anterior e a pessoa zerou por algum motivo. Então é como se a pessoa tivesse feito um registro mesmo, porque ele movimentou isso, tá? Outra coisa que você tem ali é o seguinte: se por acaso ele acabar ficando com o mesmo valor repetido, porque a pessoa não mexeu nisso, tem problema? Não tem problema, porque ele vai ficar um registro repetido lá na sua base. Mas quando a gente fizer a nossa integração, né, quando a gente fizer nosso preenchimento no gráfico que vai aparecer dentro do detalhamento, aí não vai ter problema, porque ele vai fazer ali o apontamento e não vai dar para enxergar que tem ali ele repetido. Na verdade, vai até alimentar com mais dados o nosso gráfico, ele vai ficar mais interessante, tá? Então, para mim não é um problema que ele repita essa informação, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Eu vou pegar esses dados aqui e vou escrever essas informações dentro da minha planilha, tá? Então, onde que eu vou fazer isso, né? Eu vou dizer para ele o seguinte, olha aqui, primeiro, na coluna BH, ele tem que encontrar a primeira linha vazia. Então, eu preciso de um dim LSW, que vai ser a linha onde ele vai escrever as informações, tá? Então, onde que vai estar essas informações aqui? A partir da coluna BH, tá? Então, vou usar aqui o ponto range, cifrão H, dois pontos, cifrão BH, ponto, find. O que eu estou procurando, né? What? Estou procurando a primeira célula vazia, vírgula, look in, dois pontos igual a x0 e values, vírgula, look at, dois pontos igual a x0 e roll, ponto, raw, tá? Então assim ele vai encontrar onde que é essa informação, e isso daqui eu vou salvar dentro da variável L, tá? Então L é igual a isso daqui, tá? Então eu salvei isso daqui dentro da variável L, ele já sabe onde ele deve escrever. Agora eu só preciso colocar esses dados nas posições corretas, tá? Então a data vai ser o date, como eu já disse, então ponto range, cifrão BH, cifrão e-comercial L.value vai ser igual a date, né? Então assim fica mais fácil para a gente já pegar essa informação. BI vai ser o código, né? Então ponto range, cifrão BI, cifrão e-comercial L.value vai ser igual ao código. Então, código. E por último, né, o saldo vai ser o BJ, né, que é o valor atual. Então, ponto range, cifrão BJ, cifrão e-comercial e-comercial L.value vai ser igual a valor underline atual, né? Então assim ele já vai colocar esses dados ali para mim. Eu já preenchi a primeira parte da informação, tá? Então, e lembrando, por enquanto ele não vai amarrar lá porque eu ainda não atualizei a fórmula lá na coluna G, tá? Então essa fórmula na coluna G vai aparecer depois, tá? Mas aqui ele já vai fazer essa mecânica ali para você. Ótimo, fez isso. Agora o que eu tenho que fazer, né? Então aqui já foi preenchido. Essa parte aqui a gente vai usar mais para frente, não é agora que a gente usa isso. Eu vou vir para cá, olha, e vou fazer os outros preenchimentos, tá? Então eu tenho aqui a parte da data da aplicação financeira, né? O registro de aplicação financeira aqui na coluna AH, AI, AJ e AK. Então o que eu vou fazer aqui nessas informações? Eu preciso da descrição da aplicação, preciso da data da aplicação e do valor da aplicação ali em si, tá? Então para fazer isso eu preciso verificar se eu estou fazendo ou não alguma aplicação. E como que eu vou fazer isso? Vou fazer isso a partir da do próprio formulário, verificando a caixinha de valor de aplicação, tá? Como que isso vai ser feito, né? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, antes aqui, olha, então aqui na parte que eu estou verificando as variáveis, eu vou dizer if mi.tb dinheiro valor aplicação, que é o valor da aplicação que eu estou fazendo, ponto value é diferente de empty, né? Então, ou seja, se ele por acaso deixou essa caixinha vazia, quer dizer que a pessoa não está fazendo uma aplicação naquele momento. Ela pode estar fazendo um ajuste do valor atual, ela pode estar fazendo um ajuste da sua condição ali de trabalho, né? Então ali com relação a rendimentos, mas não de aplicação, tá? Então essa condição aqui vai definir se existe ou não uma atualização de aplicação financeira, tá? Então se isso daqui for igual a empty, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pedir para que ele faça ali para mim esse ajuste de condição, tá? Então falar para ele o seguinte, olha, vem aqui, faz essa verificação, se isso aqui for verdade, né? Se então ela não está vazia, and if aqui no final. Então eu vou fazer alguma coisa. O que é esse alguma coisa, né? Esse alguma coisa é justamente primeiro pegar essas variáveis que eu preciso aqui para os meus dados. Então o código já existe,
né? Então o código já tenho ele ali, ok? E ele já está salvo aqui em cima. Então agora eu vou pegar as outras informações, tá? Então eu preciso ali, olha, descrição aplicação. Então eu vou pegar aqui, olha. Isso vai ser um string, né? De desk, vou chamar só de desk mesmo, porque só tem descrição da aplicação, né? As string, isso aqui é um texto. Da onde que sai essa descrição, né? Vai sair daqui, da minha coluna A, então ele está aqui na coluna B, na verdade, né? Da linha MD variáveis. Então, desk é igual a ponto range, cifrão B, cifrão comercial L, MD variáveis, ponto L edit, ponto velho. Então ele pegou ali a descrição pra gente, tá? Depois da descrição, ele precisa fazer o seguinte. Deixa eu trazer para cá. Pronto. Aqui. Na coluna AI, então ele vai colocar a descrição. Na coluna AJ ele vai pegar a data. A data tem uma caixa de texto para isso. Então eu vou pegar aqui, olha. dt ap applique de data da aplicação as date. E a gente já sabe que vai ter também o dt sei lá, rendimento as date, que vai ser a data lá de rendimento depois. E eu vou ter então também, já vou deixar até aqui junto, de valor applique, que é o valor de aplicação, as double, e o de valor rendimento as double. Deixa eu só alinhar todos os zeros aqui para que ele fique mais agradável ali visualmente, tá? Então, beleza, tem todas as variáveis aqui, já que eu preciso para essas condições, tá? Então, nasceram mais 4 variáveis aí. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou coletar a informação para cada uma dessas variáveis, tá? Então, vou falar para ele que dt applique vai ser igual, e aqui eu vou ter que converter de novo, né? Então, se no outro eu converti para número, porque eu queria tratar de dinheiro, aqui eu vou converter para data. Então, cdate, e aí o que eu vou converter para data nesse caso? Tá? Eu vou avaliar se eu tenho ali alguma informação de trabalho de data. Porém, eu vou ter um bugzinho que eu vou consertar daqui a pouco, tá? Então, aqui vai dar um bugzinho e eu preciso consertar daqui a pouco, mas eu primeiro preciso escrever para explicar o que vai acontecer ali, tá? Então, o que eu vou ter ali? Primeiro, eu pego esse cdate do ponto .tb, né? Do mi.tb, e aí eu vou colocar aqui data, dt aplicação, ponto velho. Tá? Então, isso daqui ele vai fazer o cdate acontecer, tá? Então, só que tem um porém. Se eu rodar isso daqui desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai coletar as informações e eu vou rodar desse jeito aqui para vocês verem, tá? Então, ele veio para cá, olha, meu dinheiro, fui lá em aplicações financeiras, vou dar 2 cliques, então ele apareceu aqui e vou rodar, tá? O que ele vai fazer aqui na nossa base? Deixa eu até fechar aqui agora. Então, eu cliquei lá no nosso código, tá? Então, vim aqui no de aplicações. E olha que legal, né? Ele já fez aqui o registro, ó. Então, o primeiro registro ali, ele já cadastrou aqui dia 20/7, que é o dia que eu estou gravando. Aqui, o código é 1 mesmo e o saldo ali de 1.500. Então, essa parte está funcionando. Vou até apagar aqui, deixa ele ir vazio por enquanto. E eu não preenchi a questão de aplicação. Agora, eu vou fazer um segundo teste colocando a questão de aplicação para você começar a perceber o bug que vai ter e como que a gente conserta. Tá? Então, vou rodar aqui de novo, sem mexer em nada. Vou lá novamente no meu dinheiro, vou vir aqui para aplicação financeira, vou fazer o mesmo passo a passo, ó, cliquei, só que agora eu vou registrar um valor de aplicação, tá? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 15 reais, por exemplo, a pessoa aplicou, 150 reais a pessoa aplicou ali, por exemplo, tá? Então, isso aqui é o detalhe, eu não coloquei a data da aplicação, então a pessoa ela colocou o valor e ela esqueceu de colocar a data. Então, quando eu fizer isso, ele vai dar um bug, né? E qual vai ser o bug? Ele está tentando converter essa informação, que é essa data de aplicação, em um valor que não existe, tá? Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Tá? Eu preciso que ele tenha algum monitoramento que me indique se essa pessoa preencheu ou não aquela data. Tá? Então, isso a gente vai fazer com uma mecânica um pouco diferente aqui, que vai ser feita depois. Tá? Então, por enquanto, existe esse bug, e esse bug vai acontecer exatamente da mesma forma quando a gente fizer ali o preenchimento também do rendimento, pelo exato mesmo motivo. Tá? Então, depois a gente vai fazer uma outra mecânica diferente, até para dar um músculo diferente, dar uma visão, uma estratégia diferente de trabalho, que também é bem bacana de segurança, tá? Que eu acho que aqui vai
encaixar melhor do que simplesmente eu poderia também verificar se esse campo está vazio. Se estiver vazio, eu poderia dar uma mensagem de erro para a pessoa, como a gente já fez outras vezes, ou ainda eu poderia falar que se tivesse vazio, ele deveria considerar a data atual ali, falando que, poxa, se a pessoa não preencheu, então eu vou colocar a data de hoje. São outros caminhos possíveis, tá? Mas a gente vai fazer uma outra saída também dando um alerta, mas não vai ser aqui para que ele não misture as informações, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou parar aqui a execução, tá? Então, parei a execução e depois a gente vai fazer esse ajuste, mas primeiro, né, por enquanto, eu já vou, para a gente não esquecer, colocar as outras informações aqui. Então, depois que ele tiver coletado, né, então, descrição e data da aplicação, ele precisa coletar também o valor da aplicação. Então, aqui, valor, aplique, vai ser igual. E aí, novamente, né, então, aqui eu estou falando de dinheiro, eu preciso lá do CDBL, igualzinho a gente fez lá no valor atual. CDBL do mi.tb dinheiro, valor da aplicação, ponto velho. Tá? Então, assim, ele pega essa informação e já posso salvar isso em algum lugar. Outra coisa que eu preciso fazer agora é registrar esses dados lá no meu Excel. Então, para isso, eu vou precisar de um L que é igualzinho a gente fez lá no outro, né? Então, um L que é igual. E aí, aqui, eu vou vir aqui em aplicações, vou lá na coluna que eu estou trabalhando, que é a coluna AH. E aí, aqui, eu vou identificar onde eu tenho essa informação, tá? Então, para isso, vou falar aqui, vai ser igual a ponto range, cifrão A, H, dois pontos, cifrão AH, ponto find, o que eu estou procurando, né? A mesma coisa que a gente fez no outro, tá? Dois pontos igual, vazio, look in, dois pontos igual, XL values, e look at, dois pontos igual, XL roll.raw. Então, assim, achou a primeira linha vazia dessa coluna, então, porque é uma base de dados diferente, por isso que eu tenho que fazer isso 2 vezes, na verdade, eu vou fazer 3 vezes, porque eu tenho 3 bases de dados, tá? Então, ele fez isso daqui, tem essa mecânica. O próximo passo é justamente que eu consiga pegar aqui essa informação, tá? E registrar os nossos dados nos lugares corretos, tá? Então, eu vou falar para ele que ponto range, cifrão AH, cifrão comercial L ponto velho vai ser igual ao código, né? Então, porque na coluna AH o que vem é o código ali do produto, depois a descrição. Então, ponto range, cifrão AI, cifrão aí comercial L ponto velho vai ser igual, então aqui a descrição, desk. Depois a data e por último o valor. Então, ponto range, cifrão AH, AI, AJ. Cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual a data, né? Então, que é o DT aplique. E por último, né, o ponto range, cifrão AJAK, cifrão e comercial L ponto velho é igual, e aqui eu vou colocar o valor, aplique. Perfeito. Então, assim, ele vai escrever todas as informações, considerando que a pessoa lembre lá de colocar a data, tá? Então, ressaltando isso, eu sei que tem esse bug, a gente vai corrigir ele de forma diferente aqui depois, tá? Então, beleza. Então, a gente resolveu aqui a parte da aplicação, resolvemos aqui a parte do ajuste de valor atual. O próximo passo é resolver a questão dos rendimentos, né? E os rendimentos estão aqui logo à frente na coluna AP. Tá? Então é quase a mesma coisa que a gente fez ali em cima, só que agora é na coluna AP. Tá? Eu vou escrever aqui de novo, poderia copiar, colar e só ajustar os detalhes, mas eu vou escrever de novo para todo mundo entender. Tá? Então o primeiro passo é if mi.tb dinheiro, só que agora não é mais o valor de aplicação, né? O valor de rendimento, que é esse daqui, olha, o valor rendimento. Ponto velho é diferente de empty, ou seja, houve ali uma movimentação, then, então nesse caso eu vou entrar no if, eu vou deixar aqui um end if, certo? Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso coletar as informações lá de desk e tudo mais, certo? E essa parte não muda. Então desk vai ser igual, ponto range, cifrão B, cifrão E comercial, md variáveis, ponto edit, ponto velho. Ah, Lucas, mas eu já escrevi o desk aqui em cima, eu preciso preencher aqui de novo? É mais fácil, porque se você pensar que existe a possibilidade dele pular esse if, tem chance do desk chegar vazio. Então, se a pessoa não preencheu o valor de aplicação, mas preencheu o valor de rendimento, ou seja, a pessoa não está aplicando, está só registrando o rendimento que ela recebeu ali da aplicação financeira, o desk vai estar vazio. Então, ele precisa preencher. Então, se você fosse tentar aproveitar o preenchimento anterior, você teria que
verificar isso antes, e aí o código ia ficar maior. Então é mais fácil você reescrever a informação, mesmo que ele troque a informação, né, sobregravando, mas vai ser pela mesma informação, então na prática não vai mudar nada, é mais rápido até para o código, do que se você fizesse a verificação, que teria que ter um if e aquela coisa toda para poder verificar. Seria pelo menos ali umas 3 linhas de trabalho. Tá? Então o que eu vou fazer? Pegou essa informação, depois eu vou pegar os outros itens, que é a data. Então aqui agora o DT, agora não é mais de aplicação, né? Então eu deixei aqui DT rendimento. Vai ser igual a cdate do mi.tbdata, e aí aqui eu vou pegar DT rendimento ponto velho. Então pegou essa informação. Depois aqui eu vou pegar o valor rendimento, que vai ser igual a cdbl do mi.tb dinheiro, .tb dinheiro, e aqui eu vou pegar o valor rendimento ponto velho. Então fechou aqui, ele já pegou as informações, mesma coisa. Agora tem que fazer o L, que busca aqui na coluna AP. Então L vai ser igual a ponto range cifrão AP, dois pontos cifrão AP ponto find o ato que eu estou procurando, né? Primeira célula vazia, né? Então dois pontos igual, abre e fecha aspas, vírgula, look in, dois pontos igual a xl values, look at, dois pontos igual a xl roll, ponto raw. Então eu descobri a linha correta para ser preenchida, e agora é só colocar os dados nas informações corretas, começando da coluna P. Então, ponto range, cifrão AP, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual ao código. Então assim eu vou colocar esse dado ali. Ponto range, cifrão, então depois P, aqui, cifrão e comercial L ponto velho vai ser a descrição. Então aqui vai aparecer o desk. Depois ponto range, PQR, AR, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual ao DT aplique. Depois, né, o aplique não, né? Tô copiando ele de cima, tô copiando igual, né? Rendimento, né? Que é o que eu fiz ali na frente. Depois, ponto range, cifrão AS, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual ao valor rendimento. Beleza, então aqui ele escreveu todas as informações dos seus devidos lugares conforme o preenchimento da pessoa, tá? Então assim ele vai criar essa base de dados para você, fazendo o preenchimento nos locais corretos, tá? O que a gente tem que fazer? Então, depois de testar isso daqui, tem que ajustar a coluna G, e a gente tem que fazer essa correção ali da possibilidade do não preenchimento das datas, tá? Mas vamos testar isso aqui primeiro. Então eu vou rodar o código, abrir aqui a guia do meu dinheiro, aplicações financeiras, dei lá os 2 cliques e agora eu vou preencher tudo, tá? Então eu vou vir aqui, olha, colocar aqui a data de hoje, dia 20/7, colocar que eu apliquei R$150, por exemplo, e no rendimento, você percebe que ele fica aqui a informação, então eu posso preencher tudo de uma vez, vou colocar aqui também 20/7, por exemplo, e vou colocar que, sei lá, recebi R$10 ali de rendimento. E até deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Então, R$10 ali de rendimento foi certinho, tá? Então, vou clicar aqui no botão de salvar. Ele passou ali, olha, porque eu escrevi look at errado, então por isso sempre testa que tudo que você está fazendo. Ótimo. Então ele rodou, não limpou as informações aqui, porque eu não pedi para ele limpar ainda, tá? Então depois ele vai colocar isso. Mas fechando aqui, vamos dar uma conferida no que ele preencheu pra gente, tá? Então primeiro, AP, ele colocou um código 1, tá certo? Aplicação teste de data, tá certo? Data e o resultado ali de rendimento, perfeito. Tá? Depois aqui na AH também ele colocou o valor correto ali para mim, e lá no finalzinho ele tem que ter colocado aqui também o valor atual, tá? Então beleza, ele já fez ali para mim toda a estrutura. E aí agora que ele tem todos esses dados ali, ele vai trazer o valor investido, o quanto que eu tive de valor atual, o valor, o lucro, né, relacionado. Então é lógico que aqui o valor atual está muito mais alto que o valor investido, por isso ele vai dar um resultado muito grande ali, tá? Então ele já trouxe aqui as informações pra gente de forma bastante tranquila. Ele ainda não está calculando aqui o rendimento mensal, porque eu fiz a aplicação no mesmo mês, então ele vai começar a ter base de dados para avaliar essa questão a partir do próximo mês, tá? Por isso que ele não ajustou essa parte ali pra gente, tudo bem? Bom, então com isso ele já faz toda essa parte aqui pra gente de ajustes, ok? O que a gente tem que fazer depois? Então fazer com que ele busque isso daqui, né? Então a partir do nosso registro, tá? Então ficaram aí 3 condições pra gente ajustar. O preenchimento aqui da coluna G. Outra condição, o preenchimento
desses carinhas aqui com base na data, né? Então obrigando a conversão da data para evitar aquele bug que eu mostrei para vocês. E tem uma terceira que é a seguinte: eu não gostaria que tivesse um preenchimento exatamente igual. Tá, então aqui, porque se ele ficar duplicando isso daqui, ele vai começar a criar um monte de linhas iguais, caso a pessoa faça ali o preenchimento várias vezes. Então na próxima aula a gente vai ajustar essas três condições, tudo bem? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.